capítulo 16, a partir do verso 19. Lucas 16, a partir do verso 19. Eu quero tratar de um assunto que é pouco difundido entre as igrejas. Um assunto que em muitos lugares caiu até no esquecimento. E muitos já nem acreditam. Mas que é de suma importância para a humanidade. Eu quero nessa noite falar sobre o inferno. Quero falar sobre o estado intermediário da alma. Eu quero falar sobre a eternidade. E eu dei um título para esta mensagem, porque ela já mexeu comigo e eu espero que ela mexa com você. O tema da mensagem é: avisem a minha família que o inferno existe. É impactante, né? Diga: avisem a minha família que o inferno existe. Então, avise a sua família do perigo que eles estão correndo. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para outros não podem, nem os de lá passar para vós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pode sentar-se. Chocante, hein? Avisem a minha família que o inferno é real. Avisem a minha família que o inferno existe. Meus irmãos, a doutrina do inferno incomoda a humanidade. Isso é uma verdade. É um incômodo para muitos pregadores falarem e pregarem a respeito do inferno. É um incômodo também para muitos ouvintes ouvirem acerca do inferno. Mas o inferno é uma realidade e precisa ser encarada por todos. O homem, ele já fez de tudo para apagar as chamas do inferno. Sempre quis anular esta doutrina, seja negando a existência do pecado, dizendo: não, o pecado não existe. Não existe pecado.
Se não há pecado, não há punição. E se não há punição, não tem por que existir inferno. Ele tenta apagar as chamas do inferno, criando conceitos. Seja dizendo que o inferno é aqui mesmo. Não, o inferno é aqui. Não existe inferno. O inferno é aqui. Não, o inferno são os outros. O inferno são as pessoas. Não existe inferno. E muitos crentes que estão nas igrejas já não acreditam na existência desse lugar. Muitos dizem: Deus é amor. Deus não mandaria ninguém para o inferno. Afinal de contas, Ele me ama. Outros dizem: ninguém irá para o inferno, porque o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Verdade. Entretanto, em Mateus, capítulo 25, versículo 41, Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos. Ele está falando isso para pessoas. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus está dizendo que para o lugar que foi preparado para o diabo e os seus anjos, os homens também podem ir para lá. Porque ele está dizendo: apartai-vos de mim, malditos. Jesus foi quem mais deu proeminência ao inferno. Quem mais fala sobre o inferno nos evangelhos sinópticos é Jesus. 42% das suas parábolas falam sobre o castigo eterno. Então, se Jesus fala a respeito do inferno e da realidade do inferno, nós temos que estar ligados. Não importa o que os outros dizem. O que importa é o que Jesus diz. Nós precisamos estar preparados para enfrentarmos a morte. Porque o que vem depois da morte é o grande dilema da humanidade. A humanidade não sabe o que vem após a morte. Cada um tem uma explicação. Cada um tem o seu ponto de vista. Por exemplo, do ponto de vista da filosofia, do existencialismo, houve um filósofo francês, Jean-Paul Sartre. O existencialismo era a doutrina filosófica que estudava a existência humana. Sartre dizia que não há vida nem antes do nascimento e nem após a morte. Morreu, acabou. Mas não é assim. Não é o que Sartre fala, é o que a Bíblia fala. Porque Eclesiastes 12:7 diz que o homem que é pó, ao morrer, ele volta ao pó como era. E o espírito, o ruach, o pneuma, o sopro de vida que ele recebeu de Deus, volta para Deus que o deu. O homem volta para Deus. O espírito voltará para uma dimensão sobrenatural, governada por Deus. Dimensão esta que o homem não tem poder sobre a sua vida. Aqui nesta dimensão, você pode até mandar na sua vida. Você vem para a igreja se você quiser. Você serve a Deus se você quiser. Você tem uma certa liberdade. Você tem livre arbítrio. Mas depois da morte, acabou. Você não manda mais não. Depois da morte, acaba livre arbítrio. Então precisamos saber para onde nós vamos depois da morte. Os adventistas do sétimo dia, eles dizem que o pós-morte, a alma fica inconsciente num lugar silencioso.
ela não sabe o que se passa, ela não tem conhecimento de nada. Ali a alma, o espírito da pessoa não tem nenhuma atividade, ela está ali, inerte. Já os testemunhas de Jeová, eles não acreditam também na vida após a morte. Para eles a vida humana é como uma chama de uma vela. Apagou a chama, acabou. Morreu, acabou. Não existe mais nada. Não existe mais consciência. A Bíblia diz que a morte é o fim da vida terrena. Mas é o começo da vida eterna. Pode acabar tudo aqui nessa dimensão, pode acabar tudo aqui neste mundo, o corpo volta para o pó, mas a alma, o espírito da pessoa permanece. Daniel fala sobre isso. Daniel no capítulo 12, no versículo 3, ele disse: muitos dos que dormem no pó, ou seja, muitos dos que já morreram, ressuscitarão, ou seja, não acabou. Não importa quanto tempo passe para a ressurreição dos mortos, o certo é que todos irão ressuscitar. Aí ele diz: uns para a vida eterna, para a salvação, outros para a vergonha e horror eterno. Vergonha e horror eterno. Budismo, hinduísmo e espiritismo tem a ideia centrada na transmigração de almas. A alma humana após a morte, eles pregam que ela tem esse poder de transmigrar até mesmo para um animal. Eles pregam e ensinam a doutrina da reencarnação, o karma, a evolução da alma. Aquela alma vai evoluindo para chegar à perfeição. Ela nasce e ela morre várias vezes até alcançar o espírito perfeito. Eles dizem então que o homem pode ressurgir e morrer novamente, mas a verdade não é o que eles dizem, é o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, diga uma só vez. É uma só vez, morreu, acabou. E o que é que vem depois da morte? Vindo depois disso o juízo. Então morreu, meu querido. Como diz o outro, já era. O julgamento acontece após a morte. O julgamento de Deus não é nessa vida. Primeiro vem a morte, depois vem o julgamento. E os católicos? Qual o ponto de vista dos católicos da vida pós-morte? A alma, no conceito católico, a alma vai para um lugar intermediário aguardar o perdão de Deus. E este perdão de Deus dá-se em virtude da intercessão dos seus familiares e dos seus amigos, os vivos. Esse lugar são dois lugares. Esse lugar chamado de purgatório, lugar das almas detidas, aguardando o perdão, aguardando um alívio para serem purificadas através dos votos e das orações dos seus amigos e familiares que permaneceram vivos. A oração dos fiéis. É isso que os católicos ensinam, mas não é isso que a Bíblia diz. Porque quem purifica pecado não é oração de nenhum vivo pelo morto. O que purifica pecado é o sangue de Jesus. O que purifica o pecador é o sangue de Jesus e não o purgatório. Esta doutrina anula a cruz de Cristo. Porque se fosse assim,
Jesus não precisaria ter morrido na cruz para purificar os pecados do homem. A morte de Cristo foi uma única vez, foi suficiente para perdoar os pecados dos homens. Não precisa de oração depois que morre, não adianta orar, não adianta, porque depois da morte a Bíblia diz que dá-se um juízo. Outro lugar, ensinado pelos católicos, outro lugar intermediário, é o limbus infanto, é o limbo, lugar para onde vão as almas das crianças que morreram e não foram batizadas na igreja católica, são chamados de pagãos. O que a Bíblia ensina a respeito da salvação de crianças? Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Então você vê que são muitas teorias, são muitos os conceitos a respeito da vida após a morte, mas existe uma única verdade. Muitos conceitos e uma única verdade. E essa verdade está contida na palavra de Deus. Pois ao homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Jesus, falando a respeito da vida após a morte, ele descortina, ele tira a cortina, ele tira o véu, ele levanta o véu e ele traz revelações profundas, claras e significativas, explicando o que acontecerá com o homem após a morte. Ele diz que só há dois lugares: o céu ou inferno. Ou o homem, ele é salvo e vai para o céu, ou ele, quando morre na perdição, em pecados, ele vai para o inferno. Mas, pastor, por que a existência do inferno? Por que o inferno existe? O inferno é importante? Sim. O inferno é essencial para o céu. O inferno é essencial para a própria existência de um Deus justo. Não pode haver um paraíso se não houver o inferno. Porque se não há o inferno, todos os caminhos conduzem o homem para o mesmo lugar. E se todos os caminhos conduzem o homem para o mesmo lugar, para o mesmo local, então já não há diferença entre bondade e maldade, entre santo e profano, entre justo e injusto, entre inocente e culpado. Já não há distinção. Se não há inferno, não há distinção. Não há como fazer distinção de um Deus bom, de um Deus justo e de um Deus santo. Se não existisse inferno, a existência de Deus seria inconcebível. Não daria para entender um Deus santo, um Deus puro, levando o homem pecador para o mesmo lugar, para habitar junto a ele. O inferno é lugar de punição. Punição eterna. Diga, punição eterna. Do homem mau, do homem profano, do homem injusto e do homem culpado diante de Deus. O inferno é o lugar onde Deus descarregará toda a ira dele contra o homem que recusou a salvação, recusou a santidade, recusou a bondade e a justiça de Deus. É nesse lugar que Deus descarregará toda a sua ira contra o pecador que recusou o perdão de Deus, que recusou ser salvo pelo Senhor.
E a punição será eterna. Por que a punição será eterna? Porque o homem, ele pecou contra um Deus eterno. Ele feriu a santidade de um Deus eterno. Portanto, a punição também será eterna. Você entende? Porque é importante a existência do inferno. A punição para quem ofende um Deus eterno é eterna no inferno. E Jesus disse que nações inteiras irão para o inferno. Vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 21. Olha aí que Jesus diz: ai de ti, Corazim, eram cidades. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco e cinza. Porque isso eu vos digo, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum? Cafarnaum era a cidade onde Jesus morava. Porque Jesus morava em Cafarnaum, eles achavam que eles estavam salvos e que eles iriam para o céu. Jesus diz: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma, olha que Jesus fala, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje, não teria ela sido destruída pelo fogo. Se Sodoma tivesse a oportunidade que Cafarnaum estava tendo. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, cidade de Tiro, cidade de Sidom, cidade de Sodoma, cidade de Gomorra, eram cidades perversas. Mas muitos ali não tiveram a oportunidade de arrependimento, como Cafarnaum, Betsaida tiveram no dia de Jesus. Ai de ti, igreja de Petrópolis, você vai para o inferno se você quiser. Porque o que Deus tem falado conosco, o que Deus tem nos exortado, só vai para o inferno quem quiser. Porque aqui nós pregamos sobre santidade, nós pregamos sobre arrependimento, nós pregamos sobre regeneração, nós pregamos sobre céu, nós pregamos sobre o inferno. Você já está consciente. Você vai se você quiser. Onde você passará a eternidade? Onde passarás a eternidade? É você quem escolhe. É você quem escolhe ir para o céu, ou você quem escolhe ir para o inferno. Aqui nesse texto, Jesus, ele nos dá a base da eternidade. Ele fala de um homem rico e de um mendigo. Não confunda riqueza com pobreza como sinônimos de céu ou inferno. Não é isso que Jesus está falando. Não significa que todo rico vai para o inferno e que todo pobre vai para o céu. Não é isso. Todos estão igualmente na mesma condição diante de Deus, como pecadores, e que necessitam da graça, que necessitam da misericórdia de Deus. Amém? Precisam se arrepender, precisam mudar de vida. Ambos aqui tiveram igualmente oportunidades de arrependimento. Então nós temos aqui um homem rico. Olha o perfil desse homem. Ele tinha uma vida regalada.
Ele tinha uma vida de bem-estar prolongado, uma vida de prazeres, uma vida de beleza, de luxo. Ele vivia na opulência, no prazer. Pense alguém rico naqueles dias, naquela época. Ele vestia-se com púrpura, provavelmente vivia em banquetes, em festas, com muita música. Ele não estava preocupado com a sua salvação. Ele pensava só em si. Ele era um hedonista. Ele amava a si mesmo. Ele não estava preocupado com a condição do outro. O que importava da vida era ele. O que importava para ele era aquilo que ele tinha, era aquilo que ele possuía. Meus irmãos, aquilo que nós temos, ou aquilo que nós sabemos, que temos conhecimento, do ponto de vista material, tem muita importância sim para nós. É importante você ter bens, é importante você ter conhecimento, ter saber, mas o que nós somos, importa mais do que aquilo que nós temos, ou daquilo que nós sabemos. Importa mais para Deus é aquilo que você é, e não aquilo que você tem, ou aquilo que você sabe. O que importa para Deus é aquilo que nós somos. E este homem vivia como se ele nunca fosse morrer, como se ele nunca fosse prestar contas com Deus. E todos nós iremos morrer. A morte é inevitável. A morte é uma sentença universal. O homem nasce, cresce, envelhece e morre. Muitos nem chegam a envelhecer, morre logo, prematuramente. O homem, ele tem consciência da sua morte. Você tem consciência da sua morte, amém? A única coisa que você tem certeza na vida é a sua morte. Quem aqui ainda não casou, nem sabe se vai casar. Não sabe se vai ter carro, não sabe se vai ter casa, não sabe se fará viagens, né? Mas de uma coisa você tem certeza, que você vai morrer. Todos nós temos certeza que nós iremos morrer. Do homem, e essa certeza da morte gera angústia nele. A morte gera angústia na vida do homem. Mas muitos hoje vivem como se nunca fossem morrer. Não estão preocupados com a sua vida espiritual. Vivem como se fossem eternos aqui nesta terra. E diante da morte, o homem é um nada. Sartre fala sobre isso. O ser e o nada. Tudo acaba na morte. Tudo acaba na morte. Então as pessoas estão preocupadas aqui nessa terra somente em ter ou em saber. E muitos procuram saber, muitos procuram conhecimento exatamente para ter algo, para possuir algo. E não estão preocupados com a sua vida. Estão correndo atrás do vento. E Jesus certa vez disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adianta? E tem pessoas que estão perdendo a sua alma. Estão trabalhando, correndo atrás para possuir bens. Estão fazendo cursos. Isso é bom, repito. Isso é bom. Deus não quer que você pare o seu curso. Deus não quer que você pare a sua faculdade. Deus quer estar com você lá na faculdade. Deus quer entrar com você no seu curso. E você ser um missionário lá na sua faculdade. O problema é quando, por causa da faculdade, por causa do mestrado, por causa do doutorado, por causa do trabalho, o homem deixa Deus de lado.
O problema é esse. Quando o homem deixa Deus de lado, eu já não tenho tempo para ir na igreja, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler minha Bíblia, não tenho tempo para Deus, porque o meu tempo está corrido, a minha agenda está lotada e eu não tenho tempo para Deus. E que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Aí Jesus falou para um rico que juntou tesouros, estava vivendo regaladamente igual este homem aqui. Aí Jesus conta a história: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Se esta noite pedisse a sua alma, se essa noite pedisse a sua alma, de quem ela seria? Iria para o céu ou iria para o inferno? É para pensar. Como é que você está diante de Deus? Vale a pena? Vale a pena correr atrás do vento? Vale a pena ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua salvação? Então precisamos ser, em vez de ter mais e de saber mais e deixarmos Deus de lado. É preciso sabermos aonde estamos. É preciso sabermos contra quem nós lutamos. E é preciso sabermos aonde nós queremos chegar. Onde é que você quer chegar? Onde você está? Qual o seu contexto? Contra quem você tem lutado? Contra você mesmo? Contra a sua natureza pecaminosa, que a cada dia quer se afastar de Deus? Contra os seus prazeres, que a cada dia lhe afastam de Deus? Contra quem você tem lutado? Contra Satanás, contra os demônios, contra principados, potestades das trevas, que quer destruir você e quer levar você ao inferno? Contra quem é a sua luta? Contra as suas vontades. Lute. Queira ir para o céu. Queira ir para o céu. Porque para ir para o inferno, o homem não precisa fazer muita coisa, não. Há pelo menos uns 1000 caminhos que levam o homem para o inferno, e nenhum o traz de volta. E por esses caminhos o homem pode andar sozinho, mas para o céu só há um caminho. Só Jesus pode nos levar, pode nos conduzir para o céu. Só Jesus. O que este homem fez para ele ir para o inferno? Este homem, ele não foi acusado de crimes hediondos, ele não matou ninguém. Não, ele não fez isso. Ele não foi taxado de um homem fraudulento. Ele não tinha fraudes nos negócios, não diz. Pelo menos a história não diz que ele era fraudulento, que ele era caluniador, que ele era assassino, que ele era idólatra, que ele era adúltero. Pelo menos não diz nada. Aliás, ele era até religioso. Ele conhecia Abraão e o chamava de pai. Ele era religioso. O que este homem fez? Porque ele era rico? Não, o seu problema não era a riqueza. Não era porque ele tinha dinheiro, não era porque ele era rico. Mas é porque Deus não estava na riqueza dele. Deus não estava na riqueza dele. Era uma riqueza sem Deus. Ele era arrogante. Ele era avarento. Ele era indiferente para com a miséria do outro. Ele não tinha misericórdia pela miséria do outro. Ele não tinha amor. Ele ignorava o pobre necessitado. Isso também leva para o inferno. Não é só quem mata. Não é só quem adultera. Não é só quem faz fraudes. Não é só quem pratica aqueles pecados horríveis que vai para o inferno, não.
Esse homem, ele foi para o inferno, porque ele não tinha misericórdia daqueles que necessitavam, porque ele ignorava a miséria do pobre necessitado. E conosco pode acontecer a mesma coisa. Há muitos pobres miseráveis, não de bens materiais, mas de vida espiritual, que estão morrendo, estão indo para o inferno, que estão jogados na sarjeta, nas drogas, no vício, na prostituição, na bebida, no homossexualismo, no lesbianismo, também igualmente, que estão precisando de ajuda. A questão deste pobre, deste mendigo, ele era literalmente mendigo, era pobre fisicamente, materialmente, estava necessitando de ajuda, mas aos pobres de espírito, aos miseráveis espirituais que estão ao nosso redor e que precisam da nossa misericórdia, que precisam do nosso socorro para serem salvos. Igualmente, nós estamos igual a este homem. E por causa disso, ele não fez nada por este homem. Ele não fez nada pelo mendigo. Ele era indiferente. O problema é dele, a vida é dele. Eu tenho o meu aqui. Eu estou no meu bem bom. Este homem, ele tinha tudo, menos Deus. Ele tinha tudo que ele precisava, menos Deus. Ele não tinha Deus. De que adianta? De que adianta a beleza exterior se o homem não tem Deus no interior? De que adianta? E aí a Bíblia conta a história do mendigo e dá um nome para este mendigo. O nome deste mendigo era Lázaro. Lázaro foi desprezado, era desprezado pelos homens, abandonado, considerado escória da sociedade, vivia na sarjeta do esquecimento, era odiado pela sociedade, porque afinal de contas a sociedade odeia miseráveis, a sociedade odeia miséria, e se há mendigos na rua, batendo na porta das pessoas pedindo ajuda, eles são odiados. Se nós quisermos fazer uma analogia, nós podemos fazer uma analogia da seguinte forma: este rico representa o mundo e este pobre representa a igreja, considerados crentes, considerados como escória da sociedade, bitolados, sem valor. Mas uma coisa é certa, que lá na eternidade as coisas se invertem. Na eternidade as coisas se invertem, as coisas se inverteram. E o que acontece é que a realidade chegou para os dois. Um dia a realidade chegou para os dois. Ambos encontraram a morte. Você está preparado para a morte? Eclesiastes 8:8 diz: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Ninguém tem poder sobre o dia da morte. A morte chega inesperadamente. A morte chega de surpresa, estando a pessoa preparada ou não. Aí o versículo 22 diz: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Veja aqui. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Quando este homem morreu, o véu foi levantado. O véu da eternidade foi levantado. E o que é que nós vemos aqui? Anjos vindo buscá-lo para levá-lo para o céu. E o que acontece com o rico? A Bíblia não menciona anjos. A Bíblia diz que ele foi
disputado. No versículo 23, no inferno, estando em tormentos. No inferno, estando em tormentos. Como era o estado intermediário das almas antes de Jesus morrer? O inferno, o Hades, Sheol, ou Hades, ele fica no centro da terra, exatamente no centro da terra. E antes de Jesus morrer, esse lugar, esse espaço, imagina-se uma laranja redonda. De um lado estava o Hades e do outro lado o seio de Abraão, o paraíso. Entre esses dois lados havia um grande abismo que os separava. Todos os que morriam desciam para o Hades, tanto os bons quanto os maus do Antigo Testamento. E quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele desceu, e o credo católico fala isso, desceu à mansão dos mortos. Ele desceu, ele foi até o Hades. Pedro diz que ele pregou aos espíritos dos justos, ou seja, ele pega e ele translada, ele leva o seio de Abraão para o terceiro céu. Paulo fala isso aos Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8, que ele desceu, pegou, tomou cativo o cativeiro, subiu às alturas e deu dons aos homens. Ele pega a alma desses cativos, dos justos do Antigo Testamento, e ele transborda, ele leva, translada as almas desse justo para o céu. Então hoje, o seio de Abraão, o paraíso, não está mais no centro da terra, está no terceiro céu. E aí ele lacra esse lugar. Agora o Hades permanece lá. O Hades está lá, no centro da terra. E aí morre então Lázaro e o rico. Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico para o Hades. Eles podem ver um ao outro, e eles podem se comunicar um com o outro. Só que há um abismo entre eles, intransponível. E aí diz: levantou os olhos, viu Abraão e Lázaro. Abraão e Lázaro, eles não estavam no céu, eles estavam no paraíso, lá embaixo, nesse ambiente intermediário antes da morte de Jesus. E aí o que acontece? Eles podiam se comunicar, mas não podiam passar de um lugar para o outro. E diz que o rico, ele estava em tormento, no inferno, estando em tormentos. Inferno é lugar de tormento. Inferno é lugar de horrores. Muitos que irão para o inferno ou que estão no inferno. Você conhece alguém que tenha morrido há 20, 30, 40 anos atrás e que não tinha salvação e que foi para o inferno? Conhece alguém? Pode ter sido alguém da sua família. Se não tinha Jesus, se morreu sem salvação, essa pessoa pode estar dizendo lá: eu já sofri bastante, quando é que eu irei sair daqui? Eu já sofri 20, eu já sofri 30, 40 anos aqui nesse lugar. Outros talvez estão dizendo: eu já sofri 100 anos, 1000 anos, há 1000 anos eu morri, há 1000 anos eu estou aqui nesse lugar, eu continuo aqui nesse lugar sofrendo. Até quando eu ficarei aqui? Para sempre. Para sempre. Enquanto você está aqui, enquanto você se alegra, vai para o shopping, se diverte, algum parente seu morreu, foi para o inferno, está em chamas, está em tormento. Enquanto você se diverte, muitos parentes seus e meus podem morrer e ir para lá.
e de lá nunca mais sairão. Nunca mais sairão. É humanamente impossível nós descrevermos, nós compreendermos o que a Bíblia descreve a respeito do inferno. Nada aqui na terra pode se comparar. Nem o pior filme de horror, de terror, pode se comparar com os horrores do inferno. Nenhum filme de terror é tão assustador quanto a realidade do inferno. Jesus, ele aborda esse assunto pelo menos 18 vezes. Ele descreve como lugar de prantos, Mateus 18:12, como lugar de lamento, Mateus 13:42, como lugar de ranger de dentes, Mateus 13:50, como lugar de trevas, Mateus 25:30, como lugar de chamas eternas, Lucas 16:24, tormentos, castigo perpétuo, enfim. E o que é que esse homem lá no inferno ele faz? Ele clama, ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia. Ele clama por misericórdia. Pai Abraão, agora eu entendo e me arrependo. Só que é tarde demais. Só que é um arrependimento tardio. Lá no inferno, toda a verdade sobre Deus aparece. Aqui você pode não crer em Deus. Aqui você pode não crer na Bíblia. Aqui você pode não acreditar no que os pregadores pregam a respeito de Deus. Mas lá é outra realidade. Lá toda a verdade sobre Deus será compreendida, é compreendida. Este homem, ele compreendeu e ele aceitou a realidade, porém já era tarde demais. Você que veio aqui nesta noite, você que tem a sua chance, a sua oportunidade de ouro, de ser salvo, de ser livre do inferno, não perca a oportunidade, porque se você não acreditar aqui, lá você acreditará. Embora as pessoas clamem por misericórdia, no inferno não tem misericórdia. As pessoas se lembram de Deus e clamam por misericórdia, mas é um arrependimento tardio. Pai Abraão, tem misericórdia. Ele está atormentado em chamas e ele pede então para Abraão para que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo em água para refrescar a língua, porque ele está atormentado nas chamas. No inferno não há água. No inferno não há consolo. Só há chamas, só há desespero, só há dor, ranger de dentes. Jesus descreve esse horror. Ele diz que é um lugar onde o verme, o nome desse verme, sabe como se chama? Perdição. Perdição. Lá o verme não morre, o fogo nunca se apaga. Ei! No inferno, a alma da pessoa não morrerá não. Ela sofrerá eternamente. Ela sofrerá eternamente. No ano de 1987, um jornal inglês, ele publicou um artigo intitulado "O centro da Terra é mais quente do que a superfície do Sol." O centro da Terra é mais quente que a superfície do Sol. Os cientistas dizem que o núcleo da Terra, o centro da Terra, tem uma temperatura de mais de 12.000 graus Fahrenheit. Mais quente que o centro do Sol. É este lugar de tormento, onde a chama não se apaga. Agora, o que é mais triste do inferno é que o inferno é um lugar de consciência. Quando ele clama por Abraão: Pai Abraão, estou atormentado, tem misericórdia.
Qual é a resposta de Abraão no versículo 25? Porém, Abraão lhe disse: filho, lembra-te. Filho, lembra-te. Consciência. No inferno é conservada a consciência e a memória da pessoa. Coloca aí, Wagner. Isaías capítulo 10, versículo 16. Aliás, 14. Isaías 14, 10 e 16. A pessoa que foi para o inferno, ela sabe porque ela está lá, e ela sabe porque ela foi para lá. Sabe. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoecestes como nós, e foste semelhante a nós. A Bíblia está descrevendo a respeito do inferno, versículo 16. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Agora ele está aqui entre nós? Agora ele está aqui sofrendo conosco neste lugar? É este o homem? Vão lembrar. Consciência. A pessoa sabe que ela está no inferno, e ela sabe por que ela foi para lá. E uma vez indo para o inferno, nunca mais a pessoa sairá de lá. O inferno é um lugar de onde ninguém pode sair, jamais. Uma vez estando no inferno, o capeta não devolve ninguém. Tem gente que cria frases a respeito do inferno, diz: tem gente que não adianta mandar para o inferno, porque o capeta devolve, negativo. Tem gente que não adianta mandar para o inferno, porque o capeta devolve. Não devolve. Ninguém sairá do inferno. Não há poder na terra que possa tirar o homem do inferno. Aqui, quando alguém está preso, quando um traficante, quando um bandido está preso, eles colocam o helicóptero, eles fazem alguma coisa para tirar o preso, o bandido da penitenciária. Mas do inferno não tem como. Não tem poder na terra que possa tirar o homem que foi para o inferno. Provérbios 27, 20 diz o seguinte: o inferno e o abismo nunca se fartam. Nunca se fartam. A cada minuto, segundo pesquisa, a cada minuto, pelo menos 100 pessoas, aproximadamente 100 pessoas morrem no mundo. A cada minuto. Agora, nesse período, nesse tempo de um minuto, no mundo todo, pelo menos 100 pessoas morreram. A grande maioria, a maioria maciça, está indo para o inferno, está descendo agora nas chamas do inferno. Estão descendo nas chamas. Os condenados, eles se alvoroçam ao ver novas pessoas chegando lá. Como você sabe disso, pastor? A Bíblia fala sobre isso. Isaías capítulo 14, versículo 9. Está tudo escrito na Bíblia. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos todos os reis das nações. O inferno desde o profundo se turbou por ti. Ou seja, há um alvoroço. Há um alvoroço no inferno, quando as pessoas chegam lá. Não queira ir para o inferno. Não queira ir para o inferno. Nicolau Maquiavel, certa vez, ele disse: eu prefiro ir para o inferno. Eu não quero ir para o céu. Porque no inferno gozarei da companhia de papas,
de reis e de príncipes. No céu só terei a companhia de mendigos, de monges, de homens consagrados e de apóstolos. Provavelmente ele está lá na companhia de papas, de reis e de príncipes. Não queira ir para o inferno, porque o inferno é o lugar em que não se pode ajudar a família e nem ser ajudado por ela. Olha aí o que é que diz o versículo 28. Porque ele diz, a partir do 26, 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Ou seja, Pai, avise a minha família que o inferno existe. Avisem a minha família que o inferno existe. Quando é que ele tem conhecimento disso? Quando ele está lá. Pai Abraão, mande avisar a minha família que o inferno existe. Tenho 5 irmãos lá na terra. Eu tenho 5. Olha como a pessoa lembra. Olha como a pessoa lembra. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ele diz, manda alguém pregar lá na minha casa, porque para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais jeito, mas para eles que estão vivos, ainda eles podem ser salvos, mas para mim não. Eu estou atormentado aqui, não tem mais como eu sair daqui, mas pelo menos manda avisar alguém lá na minha casa, na casa dos meus pais, para os meus irmãos que estão no mesmo pecado que eu estava lá. E se eles continuarem no mesmo pecado, eles virão também para cá. Quem fica com o celular também na hora do culto pode ir para o inferno. A realidade do inferno. A pessoa só tem consciência do inferno quando ela chega lá. Quando ela chega lá. Ele reconheceu e ele aceitou a justiça de Deus. Deus é justo. Deus é justo ao mandar o homem para o inferno. Deus é justo. Se você for para o inferno, se eu for para o inferno, Deus será justo, porque nós temos a palavra dele. Nós temos os pregadores. Manda que alguém pregue lá para eles. E Abraão responde: não tem como, não é assim não. Eles têm Moisés e os profetas. Quando ele diz eles têm Moisés e os profetas, ele não está se referindo à pessoa de Moisés, porque Moisés, quando Jesus conta essa história, e os profetas já tinham morrido. Eles têm a Bíblia, eles têm a palavra de Deus, eles têm o Antigo Testamento. Eles têm a palavra de Deus. Deixa eles lerem a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Eles têm lá os pregadores que estão pregando o Evangelho. Eles têm chance de serem salvos. Esta cidade, a cidade de Manaus, é uma das capitais mais evangelizadas do Brasil. As pessoas daqui vão para o inferno porque querem, mas já conhecem a verdade. E o inferno é uma realidade. Não, pai, peça que Lázaro volte lá, porque se Lázaro for lá, eles vão acreditar. Os vivos têm tendência de acreditar mais em morto do que em vivo. Mas você sabe por que muitos vão para o inferno? Você sabe por quê? Porque ninguém voltou de lá para dizer que o inferno existe. Porque quando vai não volta. E por isso que Jesus está contando essa história. Porque se voltasse os que foram para lá e pregasse, muitos iriam acreditar. Tem que acreditar nos vivos. Tem que acreditar na palavra de Deus.
E aí ele diz: ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eles não acreditam nos vivos, como eles acreditarão em um morto? Essa é a realidade do inferno. Quem vai para o inferno? Quem é que vai para o inferno? Não podemos afirmar categoricamente quem irá para o inferno, mas a Bíblia nos dá algumas pistas. A Bíblia nos mostra algumas listas de pessoas que ficarão fora do céu. Se ficarão fora do céu, logo irão para o inferno, porque só tem 2 lugares. Jesus foi bem claro aqui. Vamos lá. Vamos ver algumas listas. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Os adúlteros não irão para o céu. Prostituição, os prostitutos não irão para o céu. Impureza, lascívia, pecados ligados à sexualidade, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Aí Paulo conclui: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem vai para o inferno? Quem pratica essas coisas, quem não se arrepende. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vamos ver a lista de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios capítulo 6. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os injustos irão para o inferno. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, os homossexuais, nem os sodomitas. Que mais? Parou aí nos sodomitas? Sodomitas são aqueles que praticam sexo anal. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Quem são os maldizentes? São os fofoqueiros, são os difamadores, os difamadores blogueiros, que não respeitam a autoridade, que tacam pau em Silas Malafaia, que tacam pau nos pastores. A Bíblia diz que são maldizentes. Estes também irão para o inferno. Que não respeitam a autoridade, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Lista de Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, você que é tímido, você que tem medo de pregar a palavra, você que tem vergonha de falar do amor de Jesus no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, a Bíblia diz que os tímidos e os incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, os assassinos, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte será no lago de fogo que arde como enxofre, que é a segunda morte. Lista de Apocalipse 22, 15. Não sou eu, meus irmãos, não sou eu. É a Bíblia que fala, é a Bíblia que mostra quem ficará de fora. Pastor está julgando? Não, é a Bíblia. Está aqui, está escrito. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora
Os cães são os que se dizem crentes em Cristo e não são, porque desobedecem a palavra. Os feiticeiros, não só aquele que está lá no terreiro de macumba, mas o crente rebelde, porque diz que o pecado de rebeldia, o pecado de submissão é como o pecado de feitiçaria. Os que se prostituem e os homicidas, não somente aqueles que matam, mas também aqueles que estão dentro das igrejas, que odeiam os seus irmãos. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida, ainda está em trevas, é homicida. E os idólatras não são somente aqueles que adoram imagens, mas idólatras também são aqueles que amam mais as coisas do que a Deus, que têm um ídolo no seu coração e que amam mais as coisas materiais do que a Deus. E qualquer que comete mentira, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Acabou? Não, tem mais. Ufa, estou me livrando, pastor. Não estou nenhuma dessa lista. Vamos lá. Mateus 7, 21, 22. Os que não obedecem a Deus. Isso é para crente. Essa lista aqui é de crente. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem não faz a vontade de Deus vai para o inferno. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha, crente que tem dom de profecia, mas que não obedecem ao Senhor. Eu sou profeta, eu sou profetisa. Prova com os frutos. Dá evidência de salvação. Desobedece. O Senhor está dizendo que naquele dia, aqueles que dizem: Senhor, em teu nome não profetizamos, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi abertamente: nunca, mas nunca mesmo vos conheci. Vocês não nasceram de novo, vocês não foram regenerados, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Tem mais. Mateus 8, 11 e 12. Crentes infiéis, crentes incrédulos, rebeldes, insubmissos. Digo-vos, Jesus dizendo, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O contexto desta palavra fala sobre fé. O contexto dessa palavra fala sobre autoridade. Leia Mateus capítulo 8. Ufa, pastor, me livrei. Graças a Deus. Acabou? Ainda não, só falta mais uma. Talvez você esteja incluso nessa. Ficará de fora esses aqui. E tem mais uma classe. E todo aquele cujo nome não foi achado no livro da vida. O que é isso, pastor? O que é livro da vida? O livro da vida é o cartório do céu. É o livro de registro de todos os que nascem de novo. É o livro de registro de todos os que são regenerados, que se arrependeram dos seus pecados, nasceram de novo, creram em Jesus, confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador e vivem uma vida em santidade diante de Deus. O nome dele é escrito no livro da vida. Se o seu nome não está lá registrado, felizmente eu tenho que lhe dizer que o seu destino será o inferno. Todos aqueles cujo nome não estão inscritos no livro da vida.
Mas espera aí, que o pior ainda não aconteceu. O inferno ainda não é o pior. Como não, pastor? O pior ainda virá. Para quem vai para o inferno, o pior ainda está por vir. Porque este lugar intermediário, o inferno Hades, é como uma antessala. É como uma sala de espera, onde os mortos estão esperando para serem julgados no grande trono branco. E aí o que vai acontecer? O inferno ainda não é o destino final. Veja que diz Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Meus irmãos, está tudo registrado. Não tem como mentir para Deus. Não, eu não fiz isso. Está registrado o dia, a hora, o momento. Está tudo registrado no céu. Não tem para onde fugir. Pelas coisas, foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O cara adulterou, está registrado lá o nome dele, o nome da mulher, o dia, a hora, o momento. Se não se arrependeu, não foi riscado. Se arrependeu, o Senhor vai lá, limpa. Cancela a dívida do pecado. Mas se não se arrependeu, está lá. Presta atenção agora. E deu o mar os mortos que nele havia. Esse mar aqui pode ser também um lugar de mortos, do ponto de vista espiritual. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. O inferno deu os mortos que nele havia. Os que estão no inferno serão julgados, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E aí o que acontece? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, no Tártaro, no Geena. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, morte eterna. Tem mais jeito, eternamente longe de Deus. Não posso afirmar se alguém que for julgado ainda será salvo, mesmo sofrendo no inferno. Aí vai para o trono branco. Não sei se será ainda salvo. Mas depois do julgamento do grande trono branco, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E aí ele fecha. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, na eternidade acaba toda a ilusão. A ilusão deste mundo já passou. A arrogância, a mentira, o engano, todo o sofisma. Lá toda a verdade acerca de Deus vem à tona e é aceita. Este homem, ele sabia que ele estava no inferno. E por que ele foi para o inferno? Por isso que ele disse: avise minha família que o inferno existe. Mande que os meus irmãos
encontrem o caminho para não virem para cá. Mande que os meus irmãos encontrem o caminho para não virem para cá. O único caminho que livra o homem do inferno é Jesus. Este caminho é Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Avise a minha família que o inferno existe. Avise a sua família que eu avisarei a minha que o inferno existe. Avise a sua família que só há um lugar que pode livrá-los do lago de fogo. Só há um caminho que pode livrá-los, e este caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Só Jesus pode salvar o homem. Só Jesus pode livrar o homem de ir para o inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fiquem em pé.